volta ao nosso bate-papo com o especialista Luciano Perrone e o conselheiro Carlos Roberto Matavelli. Agora vamos falar um pouco sobre órgãos regulamentadores, Matavelli. Nós, historicamente, acho que a primeira oportunidade na área contábil que nós temos uma atuação destacada de entidades de classe, de associações, do nosso próprio Conselho Federal de Contabilidade, do nosso instituto, o Instituto Ibracon dos Contadores, enfim. Nós hoje que estamos no dia a dia, na prática das coisas, estamos provendo, através de um órgão que o Perrone vai citar para falar com vocês, o CPC, o suporte, a base total para a CVM, a Companhia de Valores Mobiliários, definir em suas resoluções e legislar em cima desse acompanhamento, dessas regras que hoje agora nós temos que começar a seguir. Perrone, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Exatamente. O papel do CPC é fundamental. Primeiro, o CPC ele foi criado com o grande objetivo de unir forças, como você comentou. Ele une aí diversas entidades que têm total ligação com publicação de balanço, que têm total ligação com emissão de informações contábeis. Entre elas, a Abrasca, que tem a grande função no Brasil de cada vez mais expandir o mercado de capitais. A APIMEC, que dá um suporte para a Abrasca, fornecendo pessoas para trabalhar também no mercado de capitais. Então a APIMEC ela tem essa preocupação. Nós temos aí o papel da BMF Bovespa, que já é uma das maiores bolsas do mundo, que é a Bolsa Brasileira. O papel fundamental do Conselho Federal de Contabilidade, que não poderia faltar em hipótese alguma, visto que o Conselho Federal de Contabilidade ele é responsável não só por regulamentar o profissional da contabilidade, como também pela emissão de resoluções que norteiam a atividade do profissional contábil. Tínhamos que ter um cunho acadêmico em tudo isso, que é o papel fundamental também do FIPECAF, e a FIPECAF vem fazendo um trabalho magnífico, porque quando nós passamos a olhar as CPCs elas são muito didáticas, elas nos trazem exemplos, nos trazem muito direcionamento para nós atuarmos de uma forma mais tranquila com essas melhorias contábeis. Temos também, por outro lado, o Ibracon, que tem um papel fundamental, visto que, como você comentou no início, Matavelli, a partir de agora o contabilista ele terá que fazer julgamentos, ele vai sair de uma regra, de uma prática, e ele vai ter que julgar, ele vai ter que levar em consideração a sua visão, a sua essência, o seu perfil para tomar algumas decisões. E ninguém melhor do que o auditor para aprovar, para acompanhar essas decisões. Por isso o papel do Ibracon passa a ser fundamental também. E o CPC, ele vem fazendo um trabalho muito interessante, porque o CPC ele está contribuindo muito para que no Brasil nós tenhamos uma certa facilidade em implementarmos as normas internacionais. O CPC ele tem a grande função de analisar cada norma internacional, então cada IAS ou cada IFRS, que são as normas internacionais, eles traduzem, visto que as normas internacionais elas estão em inglês britânico, e além da tradução, eles trazem todo um aculturamento também para que essa norma seja implementada no Brasil. Então nós temos aí uma produção muito forte do CPC nesse ano, já tivemos uma série de pronunciamentos emitidos, teremos mais uma série de pronunciamentos emitidos, e ao término dessa série de pronunciamentos nós teremos a grande compatibilidade, a grande harmonização, porque o objetivo do CPC é para cada IAS, para cada IFRS, para cada norma internacional, nós termos também um CPC, uma CPC voltada para essas normas, o que facilitará amplamente o trabalho do contabilista no Brasil. Eu ressalvaria, inclusive, mais dois pontos muito fortes, né? Quando nós estamos falando de ter a academia se envolvido nesse processo, nós não podemos esquecer o professor Eliseu Martins, que saindo temporariamente da academia, pelo menos é o que ele fala, e a gente está torcendo para que ele continue nos ajudando, tem um papel preponderante na CVM, que é amarrar essas duas situações. O que nós produzimos aqui no CPC e exatamente as resoluções que estão saindo, que vão normatizar o nosso comportamento contábil, se podemos chamar assim. E uma segunda coisa que eu queria mencionar, independente da academia, entidades e associações,
nas oportunidades que temos as audiências públicas, enfim, outras entidades, e eu não posso deixar de esquecer de falar da ANEFAC, entre outras inúmeras que estão por aí, ou qualquer um de nós também, tem uma condição de criticamente fazer alguma sugestão, caminhar com alguma proposta, etc. Até aproveitando, mas me alongando um pouquinho, o professor Nelson Carvalho, que é uma autoridade notória em relação à participação no próprio IASB e foi um dos nossos representantes líderes até 2 anos atrás, e hoje nós temos como trustee o nosso professor Malan, ele sempre nos desafia. Em todos os eventos onde nós compartilhamos conhecimento ou temos chances de dar voz em relação às nossas dúvidas e seguir alguma orientação, ele fala que nós brasileiros temos um desafio muito grande. Esse movimento que nós fazemos aqui em relação a provocados numa audiência de fazer algum comentário, nós podemos fazer direto em Londres, como você falou, que é a sede do FRS, mas ele é internacional, e desde já. Então nós temos que nos disciplinar e temos aí contadores de ponta, não só na academia como na prática, que podem contribuir muito, e aí está mais uma oportunidade para nós de, até na origem dessas normas internacionais, antes delas serem passadas, traduzidas e formadas resoluções, nós podemos interagir e fazer algum comentário e agregar valor também para elas. Não há dúvida, isso é muito importante, é uma grande oportunidade que nós temos, por isso que eu ressalvo que o contabilista ele é um privilegiado de estar passando por essa mudança, de passar por essa transformação, e eu convido os contabilistas a participarem das audiências públicas, lembrando que as audiências públicas do CPC elas ficam durante 30 dias disponíveis, nós podemos ler as resoluções antes delas serem implementadas, podemos, como você comentou, sugerir, e o que é muito interessante, que eu confirmo que já passei por isso, mandamos as sugestões, recebemos retorno sobre as sugestões, então realmente o fundamental é que o contabilista brasileiro ele está tendo a grande oportunidade de participar dessas melhorias contábeis. Agora, as normas elas estão mais fáceis de serem compreendidas, Perrone? Sim, se nós considerarmos janeiro de 2008, que foi aquele susto, aquela incerteza, porque ninguém esperava uma aprovação da Lei 11.638 tão rápida. Até então, no final de 2007, nós tínhamos a expectativa de que ela seria aprovada em janeiro de 2008 e passasse a vigorar em janeiro de 2009. No entanto, dia 27 de dezembro de 2007, nós tivemos aí essa grande surpresa, a aprovação da lei, nos pegou de surpresa, todos os contabilistas foram pegos aí de surpresa, mas foi muito bom porque nós tivemos que nos adequar rapidamente e hoje, praticamente aí 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois dessa aprovação, nós já temos as coisas muito melhor caminhadas, já entendemos como deve ser feita essa transição. Bom, continue aqui conversando com a gente, porque em seguida vamos falar das principais alterações provocadas pela nova lei.